Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade. Para mais uma gota de conhecimento, de revelação na palavra do Senhor. Das 7 igrejas da Ásia, a gente já está na 4ª igreja, já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo e chegamos a Tiatira. Nesta carta que o autor, nada mais, nada menos de que o Senhor Jesus Cristo, começa dizendo: isto diz o Filho de Deus. Note que lindo. Ele já tinha passado por aqui. Ele já tinha nascido de uma virgem, nascido de mulher, nascido como homem, cresceu e se tornou adulto. E aí, depois de tanta santidade, tanta pureza, depois de um ministério profícuo, de pregação, de ensino, de milagres, a recompensa que os homens deram a ele foi a cruz, a crucificação. Mas ele sabia de uma coisa, e sabe, ele é o Filho de Deus. Foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia e ficou entre os discípulos durante 40 dias e ainda falando sobre o reino de Deus. E após os 40 dias ele subiu naquele dia magno, lá no Monte das Oliveiras, quando os discípulos ficaram de olhos fixos para as alturas, porque ele subiu visivelmente, e uma tristeza relativa para os discípulos, pois aquele que eles tanto amavam estava indo embora. Mas logo em seguida desceram 2 varões de branco, 2 anjos, e disseram para eles: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos, olhando para as alturas? Este Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo modo ele há de descer ou de voltar. Aleluia! Por mais uma promessa, ele já tinha prometido a sua volta, e agora 2 anjos confirmam e mostram que ele virá de modo visível. Aquela de que Jesus virá de modo secreto nada mais é de que uma teoria, mas dentro da nossa ordem de comentários. Então, ele subiu ao céu e houve aparecimentos, entre os quais
o aparecimento mais importante, quando ele se revelou a Saulo, o perseguidor, lá na estrada de Damasco. E agora, ele que tinha fundado a igreja, não pense que ele deixou a igreja a esmo, que ele só tinha o alvo de fundar uma instituição. Não. Lembre que ele disse aquela palavra de autoridade: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E, diante deste zelo de Jesus pela igreja, ainda na era apostólica, ele manda que o seu apóstolo, aquele que estava preso lá na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo, então, ali em espírito, João recebe a tarefa: escreva em livro a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João, com a máxima dedicação, ali naquela cratera profunda da ilha de Patmos, longe de tudo e de todos, escreveu as 7 cartas. E a gente frisa mais uma vez: é muito linda esta saudação, a abertura desta carta. Isto diz o Filho de Deus. Atente bem, que filho aí, neste verso, Apocalipse 2, no verso que começa a carta, ele se identifica como filho, e filho aí não está com F minúsculo, está com F maiúsculo, substantivo próprio. Não era um filho comum, mas ele disse: isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés de latão, ou como latão reluzente. Estes são os destaques ou as lições para o vídeo de hoje. Não pense na igreja como um edifício de madeira ou de tijolos, de pedras. Não pense na igreja como uma catedral. Isso, para Jesus, não tem o mínimo valor. Pense na igreja como o corpo de Cristo, aquela que o Apocalipse descreve como a noiva, a esposa do Cordeiro, aquela que Jesus a comprou com o seu próprio sangue.
Aleluia. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.